Oi pessoal, bom dia, ou o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Rômulo, eu trabalho na Universidade Federal de Rondônia e esse aqui é o canal Teolitérias. A gente fala de semiótica, literatura e outras coisas ligadas à área de linguagens. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia de um projeto de pesquisa. É super importante falar sobre isso porque quando a gente fala da metodologia do projeto, é justamente o motor do projeto, né? O guia também, o leme, que vai descrever como vai ser o seu projeto. Coleta de dados, o tipo de pesquisa que você vai fazer, como você vai analisar os dados. Então é muito importante esse momento e que muita gente, quando chega nessa fase, você acaba tendo dúvidas de como fazer. A gente já tem vídeos aqui no canal explicando como justificar o projeto, como construir os objetivos e como definir um tema, um título e um problema. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia. Depois da vinheta a gente começa já explicando as etapas metodológicas e algumas dúvidas que normalmente alguns parênteses no vídeo para que possa ficar mais claro questões pertinentes. Metodologia. Tá bonito, legal, tá legal. Mas e como é que eu vou fazer isso? Que etapas que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou fazer essa pesquisa? A metodologia é isso. É assim, de um pré-projeto, a gente vai ter que perguntar a metodologia. Como eu vou fazer essa pesquisa? Como eu vou fazer essa pesquisa? Né? E agora? Não tem problema. Vamos começar de baixo, tá? Não tem problema nenhum. Vamos começar tranquilo de baixo. Vamos resolver essa metodologia. Como eu vou fazer essa pesquisa? Agora que vem a parte do projeto que eu considero até a mais importante, tirando essa parte aqui, né, que é o tema, né? Quem tem tema tem tudo. Então, né, quem tem tema tem tudo. Então, vamos ver como é que eu vou fazer essa pesquisa. Primeira pergunta que você vai fazer, e por isso que a gente vai começar por etapas, eu quero que vocês prestem muita atenção nessas etapas, porque elas são fixas. Tá? É um protocolo que vocês vão imitar. Imitar. E 90% da galera que faz projeto, 90% da galera que faz projeto para aqui porque não sabe fazer metodologia. Não é um problema de vocês, não. Até porque vocês nem estão expostos a isso ainda. Vocês estão tendo as primeiras aulas, nunca foram expostos, né? A isso. Testados a isso. Mas 90% da galera que eu já trabalhei, que eu já dei aula disso, já orientei, nesses aí 20 anos aí por aí de pós, é a metodologia. É a parte que a galera bate e não sabe fazer. Então, para ajudar a fazer, eu criei um roteiro. Se vocês seguirem esse modelinho aqui de metodologia, se você seguir esse modelinho de metodologia, você está bem servido. Vou até aumentar aqui para ficar massa. Te garanto que você escutou o Rômulo falando disso aqui. Vamos lá então para o nosso roteiro, nosso checklist, para saber se a gente vai conseguir fazer nosso projetinho lá. Então, para a gente fazer uma metodologia, você tem que responder 5 perguntas. Bora testar se vocês vão conseguir responder essas 5 perguntas. Primeira pergunta: qual a natureza científico-metodológica? Qual que é o método da tua pesquisa? Dedutivo ou indutivo? É a primeira pergunta que você vai colocar aqui para a sua metodologia. Então, na metodologia aqui, primeira pergunta: método. Qual? E eu já respondo. Eu acredito piamente que esse projeto é o método dedutivo. Eu acho que a gente já tem a ideia antes de fazer a pesquisa. Ou seja, descobrir se existem problemas de interpretação textual no Facebook. A gente já imagina que existem problemas de interpretação textual. Então, a gente já deduz. Ou seja, é dedutivo porque já temos uma hipótese. Qual?
de que existem más interpretações textuais. Então, esse projeto que eu estou fazendo aqui como modelo para vocês, eu colocaria método dedutivo. Ou seja, nós temos já uma hipótese de que existem más interpretações textuais. A gente já está mais ou menos com essa ideia. Então não pode fazer igual eu lá no meu projeto dos quilombola. Pessoal, foi mencionado aí a respeito de uma experiência que eu tive com a pesquisa com o método, tanto dedutivo quanto indutivo. Vou contar um pouquinho para vocês essa história simples. Eu tinha muito interesse em desenvolver um estudo das comunidades quilombolas que a gente tem aqui margeando o Rio Guaporé, desde Vila Bela da Santíssima Trindade, que é Mato Grosso, a primeira capital do estado do Mato Grosso. Ela vem serpenteando essas comunidades quilombolas até chegar em Costa Marques, passa de Costa Marques, vai a Guajará-Mirim, é uma região aqui margeando o Guaporé. Então, eu queria fazer uma pesquisa em Costa Marques e partindo de uma premissa, partindo da premissa de que eu iria até lá e lá eu ia me deparar com uma comunidade quilombola. Uma comunidade assumidamente quilombola. Então eu tinha uma premissa que eu acreditava naquela premissa, eu acreditava naquela afirmação. Qual que era? Que aquela comunidade era uma comunidade quilombola. Ou descendente, no mais descendente do quilombo, mas ela tinha uma ideia, uma consciência quilombola. Então basicamente eu tinha uma premissa, eu tinha uma afirmação geral. Eles são quilombola. Então eu iria provar isso, eu iria partir, olha só, eu ia partir do geral, de uma ideia geral, de uma afirmação geral. Qual que é a afirmação geral? Aquela comunidade é quilombola. Então essa é a afirmação geral que eu fiz. Partindo dessa afirmação geral, uma vez que eu fiz uma afirmação, eu tenho que partir para o mundo prático, para o mundo dos indícios, para o mundo da materialidade, para a pesquisa. Então eu vou pegar aspectos que consigam comprovar essa minha afirmação. Então o nome desse método, que parte do geral para o particular, ou seja, que parte do campo da afirmação, do campo da lei, do campo da generalidade para o campo da materialidade, para o campo da análise dos dados, para a evidenciação desses dados ou para a comprovação dessa afirmação, o nome desse processo é dedutivo. Vou colocar a descrição aqui para vocês. Dedutivo. E aí vocês vão me perguntar, bem professor, mas então se o método é dedutivo, e eu sempre parto de uma afirmativa, de uma lei geral, de uma generalidade, para provar essa generalidade, então por exemplo, a vacina nas crianças, vamos polemizar aqui, a vacina para as crianças é eficiente. Estou partindo de uma afirmação. Agora eu vou para o mundo prático para constatar esses dados. Ou o contrário, a vacina não é eficiente para crianças. Então eu parto de uma afirmação e vou comprovar. O nome disso é o método dedutivo. É uma hipótese? Sim. Eu parto de uma hipótese. Então eu tenho uma hipótese que eu quero comprovar essa hipótese. Mas o interessante disso tudo é o seguinte. O interessante é que eu parti da hipótese de que a comunidade era quilombola. Mas uma vez lá na comunidade, eu fazendo a coleta de dados por meio de entrevistas estruturadas, quantitativas, com dados numéricos, mas também entrevistas e observações qualitativas, que depois eu vou comentar com vocês o que vem a ser isso, qualitativas do ponto de vista da impressão, da observação, da percepção dos dados, eu percebi que eles não se consideravam quilombolas, havia uma certa reticência em ser quilombola, tanto gerações mais jovens quanto as gerações que poderiam ter uma memória da sua remanescência quilombola, mas não era perceptível isso. Então, aparentemente, eu não iria conseguir comprovar a minha hipótese, ou eu iria a pergunta que eu fiz, a formulação que eu fiz, estava um pouco equivocada. Aparentemente,
o método dedutivo, falar que eles eram quilombola, não era justo. Não era o método correto que eu teria que fazer. Então eu tive que optar por outro método. Voltei para casa, meio que frustrado, e refiz o pensamento e a metodologia da minha pesquisa. O que eu refiz? Eu não ia fazer essa hipótese de que eles eram quilombola e eu queria comprovar. Eu ia usar o método agora indutivo. Qual que era o método indutivo? Eu iria anular essa hipótese, ou essa expectativa, ela ia existir. Mas no projeto eu iria anular o método dedutivo, eu ia anular essa hipótese que eles eram quilombola, eu ia, sem essa perspectiva, coletar tudo que eu podia. Comida, bebida, relatos, lendas, fatos, histórias, por meio de todos os instrumentos de coleta de dados quantitativos e qualitativos que eu poderia usar. E a partir daí, e a partir dessa coleta, eu ia coletar os dados, eu iria lá, coletava os dados, trazia para a banca de análise, trazia para fazer as análises, e dali eu iria evidenciar ou não, e a partir dali eu ia criar alguma generalização. Então, esse método onde eu coleto os dados, a gente vai chamar de, e depois eu busco as leis, que é do particular para o geral, da materialidade dos dados para a afirmação, nós chamamos de indutivo. Então é natural que você coloque no projeto um método e você vai ter que seguir aquele método, porque ciência é método, né? Ela é a maneira de você reproduzir os resultados com as ceteris paribus, com as mesmas condições, né? Mas nada impede você de mudar no meio a rota de certo sentido se você está percebendo que não está conseguindo lograr êxito. Vou pesquisar os quilombola. Vocês são quilombola? Não. Aí me ferrou, tive que fazer indutivo. Mas nesse caso, também não tem problema. É um projeto. Se você vê que não está se comprovando, não tem problema nenhum. A gente vai pesquisar friamente. Cientista é frio. Não pode agir com o coração, não é igual time de futebol. Eu vou provar que o Flamengo é o melhor time do mundo. Cara, isso não é ciência. É paixão. O que diferencia a ciência da ideologia é que a ciência você tem que aceitar os fatos negativos que vêm, a realidade. E a ideologia, você esconde os fatos por uma falsa verdade que você acredita. Então você se cerca de fatos que você acredita que sejam necessários, afasta os fatos que não são adequados à tua ideologia e se torna uma pessoa que filtra só o que te interessa, seja qual espectro você for. Isso é ideologia que foi estudado, né? Ideologia é estudado por vários pensadores, né? E hoje a gente estuda muito ideologia na análise do discurso. Fazer análise do discurso das pessoas, a gente tem no direito, fiz já. Voltando aqui para o método dedutivo, nós já temos uma hipótese de que existem más interpretações textuais. Entenderam? Vocês vão lembrar lá das nossas aulas no começo, a diferença do dedutivo para o indutivo. Se eu não tivesse hipótese, eu sapecava aqui um indutivo. Dane-se, eu ia coletar dados e ia ver o que ia dar. Tipo aquelas pesquisas de desenho, de filme, que o pesquisador está ali todo dia, e eureka, descobre alguma coisa, ainda fala aquela palavra eureka, que é brega pra caramba, mas beleza. Respondido isso aqui do nosso projeto, dedutivo. O item 2, né? Qual o tipo de pesquisa que você vai fazer? E aí tem uma coisa, assim, como a gente está aqui no nível que a gente está começando, nós estamos nosso primeiro quilômetro corrido, quem corre aí sabe, né? Quem anda de bicicleta sabe, os primeiros 10 quilômetros de bicicleta, vai ali no aeroporto e volta, dá aquela canseira, mas é top. Vamos colocar dois tipos de pesquisa básico. Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Tá? Então, eu vou colocar aqui, e vocês vão entender bem, que basicamente a gente vai ter esses tipos de pesquisa. A gente vai usar a pesquisa bibliográfica, tá? Por que a gente tem que usar a pesquisa bibliográfica? É pesquisar nos livros que já foram feitos pesquisas sobre esse assunto. Então eu quero lá pesquisar o que é interpretação,
Eu quero pesquisar se alguém já fez algum trabalho sobre redes sociais, eu quero achar algum artigo dessa pessoa. Eu quero pegar algum livro sobre leitura de redes sociais, se tiver. Né? Eu quero pegar algum livro de teoria explicando como que faz a leitura, como que analisa. Então, a pesquisa bibliográfica é a pesquisa nos livros, nos artigos e materiais já publicados. Tá? Em materiais já publicados. Então, materiais que já foram publicados, a gente vai fazer a nossa leitura. Ok? Beleza. Só que eu não vou me contentar com isso, né, gente? Eu quero dados fresquinhos, eu quero dados. E como é que a gente produz dados? Com a pesquisa de campo. Ou seja, dados originais. Ou seja, dados que eu estou coletando. Então, eu vou ter as duas pesquisas. Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, eu preciso me fundamentar, preciso ler, eu não sei nada sobre redes sociais, tem toda uma teoria do, por exemplo, Pierre Levy, cyberespaço, a galera que, Humberto Eco, que fala também, para citar alguns autores, né? Só que eu também quero fazer pesquisa de campo, eu quero coletar dados, eu quero pegar trechos do Facebook, eu quero pegar comentários do Facebook, né? Eu quero fazer entrevista com pessoas para entender como é que funciona, eu quero testar, fazer lá botar um texto e ver como é que as pessoas interpretam, entendeu? Então eu quero fazer uma pesquisa de campo, eu quero pegar dados originais. Beleza? Aí, nós temos que responder a terceira pergunta. Tá vendo que a gente está montando a metodologia? Que top? Tá ficando legal. A terceira pergunta é: se a gente vai fazer coleta de dados, quais são os instrumentos de coleta de dados que a gente vai ter que coletar? Tá? A gente vai ter que fazer coleta de dados. Então, o que eu estou pensando? O que eu estou pensando? Eu estou pensando em coletar os dados assim. Então, vamos colocar aqui, ó, tipos de coletas de dados. E aqui eu vou abrir a mente de vocês. A gente pode coletar dados de várias formas. A gente pode fazer a coleta de dados qualitativa e quantitativa. Lembram? Na qualitativa, eu posso só simplesmente navegar pelo Facebook. Eu vou coletar os dados qualitativamente. Vou colocar aqui, ó, 3.1, qualitativa. Eu vou navegar pelo Face aleatoriamente, observando os comentários em relação aos textos. Pronto. Estou aqui, hoje eu vou navegar no Facebook e vou pegar assim, ver se eu encontro algum texto, né? E dar uma olhada como a galera respondeu, né? Coletar isso aqui, tirar um print, não posso publicar o nome das pessoas, porque é proibido. Eu tenho que preservar o nome, eu tenho que apagar o nome, né? A individualidade de cada um, sua imagem, né? O seu direito de opinião. Mas aí eu vou estudar e vou tentar relacionar ali o comentário que a pessoa fez com o texto. Vou tentar descobrir se como há essa conexão, essa coerência. Tá? Por que é uma pesquisa qualitativa? Porque eu estou navegando aleatoriamente, não tem assim, uma regra, eu vou vendo o que tem ali, vou tirar um print e vou guardar para mim. Viram que legal? Top isso aí, né? É um jeito legal de fazer. Suprimindo o nome das pessoas, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ter um processo aí por imagem ou por dados, né? Pelo amor de Deus, não estou orientando isso de maneira nenhuma. Aí, dá para a gente fazer também, e aí seria também uma qualitativo, a gente poderia fazer, qualitativo, a gente poderia fazer um texto como gatilho e ver os comentários. Olha que interessante. A gente poderia, de repente, para coletar dados, a gente faria um texto meio ambíguo, de difícil interpretação,
né? E deixaria a galera comentar. Pediria para comentar o que tinha entendido. E aí a gente faria aí uma análise desses comentários. Seria também um tipo legal de coleta de dados. O que vocês acham? Né? Beleza. Outro tipo de coleta de dados que seria legal também, gente, que eu acho top, top, top. Gente, vão anotando as perguntas aí que quando eu acabar de projetar, já estou quase acabando aqui, aí eu vou converso com vocês, tá bom? Que aí aqui com esse conteúdo que eu estou fazendo aqui, eu acho que eu vou dividir nos 2 vídeos para não ficar muito longo. 2 ou 3 eu corto e publico lá no canal, parte 1, parte 2, parte 3, para ser um guia para vocês, tá? Então, bem, se a gente tem uma coleta de dados aí qualitativa, vamos pegar uma quantitativa. A gente podia fazer um questionário no Google, formulário, para entender o perfil do usuário do Face. O formulário, porque tu manda para todo mundo, as pessoas preenchem, não precisa de papel, não precisa de nada. E uma coisa que eu vou contar para vocês é que no Google Formulário ele já dá o resultado da pesquisa e o gráfico. Aí tu não precisa nem fazer gráfico, entendeu? O Google Formulário, se você fizer as perguntas bem legais, a galera responde e ele já faz o gráfico, você só faz copia e cola no seu trabalho. Você economiza um tempo lascado. Você saber a idade das pessoas, quantas elas acessam por dia, o que elas gostam mais, se postagem com foto, com texto. Sei lá, perguntas assim. A gente vai montando um questionário. Por que é quantitativo? Porque é um questionário estruturado. Né? A gente vai saber idade, a gente vai saber dados, né? Horário, quantas tempo as pessoas ficam na rede. Sei lá. Sim, gente, é só um projeto, né? Não estou aqui para inventar a roda. E aí a gente tem um formulário legal, depois eu posso ensinar para vocês como fazer. E que aí fica pronto e já economiza tempo para você. Tá? Então a gente já avança bastante. Gente, eu acho que a coleta de dados seria essa aqui. Eu acho que navegar pelo Face aleatoriamente, observando os comentários em relação aos textos, dar print e vou até colocar aqui, ó, né? Printar, quer dizer, dar o print, claro, e preservar o anonimato. Pelo amor de Deus, hein, gente? Tá? Mesmo que for amigo seu, claro, você não vai fazer isso de pessoas desconhecidas, mas mesmo que for amigo, pessoas da família, preserva o anonimato, não precisa aparecer na pesquisa. De maneira nenhuma, tá? Vocês podem testar, fazer um texto, vamos gatilho para ver os comentários, mas aí também vocês têm que preservar o anonimato, sempre. E a quantitativa é fazer um questionário no Google Formulário para entender o perfil desse usuário do Face. E, gente, outras coisas que vocês acham que vai ajudar a coletar dados para responder no final a tua pergunta. Porque tudo isso vocês têm que responder esta pergunta aqui. É possível afirmar que existe má interpretação nos textos do Facebook? Vocês têm que responder isso. Se você fazer a pesquisa e não responder isso, não adiantou nada. Tá? Esse é seu objetivo. Ó. É esse aqui seu objetivo. Ó. Você tem que responder isso aqui. Pesquisar e verificar se existe problema de interpretação e quais são as causas. Tá? Esse é seu objetivo. Não tem como se fugir disso. E aí, galera, o que vocês vão fazer? Falta ainda a pergunta 4 e a pergunta 5, e eu já abro aqui para vocês. Então, qual é a pergunta 4? Como os dados serão trabalhados? Como é que vocês vão trabalhar esses dados? Uma vez que a gente trouxe os dados do campo, sejam dados bibliográficos ou sejam dados in natura, puros, dados originais, né? A gente precisa fazer a análise desses dados, ou o processamento desses dados. Por que processamento? Porque a análise é uma modalidade, é um tipo de processamento dos dados, né? Os dados, eles podem
Eu não vou esgotar o tema aqui, mas os dados eles poderiam ser trabalhados. A gente poderia listar aqui algumas formas de trabalhar os dados. Então, se você tem, por exemplo, vamos pegar aqui, dados quantitativos. Então, se você tem dados quantitativos, então você vai ter aí, por exemplo, números, né? Então, questões numéricas, né? Evolução no tempo. Em 1990 era assim, em 2010 era assim. Então, você tem dados numéricos, dados quantitativos. Os dados quantitativos, você pode fazer o que com eles? Você pode fazer, de qualquer sorte, a análise é sempre, né, uma leitura compromissada, ou seja, você faz uma leitura com um objetivo. Então, aí a gente vai ter uma coisa chamada triangulação, que é muito importante, que é muito, 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 muito importante. O que é a triangulação? A triangulação dos dados, vou colocar até de amarelo aqui porque realmente é importante, é a análise dos dados com fundamento. Então, na triangulação, você vai fazer o quê? Você vai ter o dado ou os dados, por exemplo, sejam dados numéricos, pode ser, tá? Então, você tem os dados. Aí, a partir dos dados, você vai ter uma teoria ou um embasamento. Tanto pode ser uma teoria, quanto pode ser um embasamento contextual também, tá? Então vamos lá, vamos dar exemplos aqui. Então eu estou pesquisando, eu estou constatando aí, eu peguei dados a respeito da sobrevida das pessoas, da expectativa de vida estar aí crescendo, né? Então peguei os dados aqui em Vilhena, coletei por faixas da melhor idade, a partir dos 65 anos, uma expectativa de vida maior do que a década de 90. Então, eu tenho esses dados, os gráficos, né? Então, vamos lá. Então, nos anos 90, eu tinha a expectativa de vida. Nos anos 90, aqui em Vilhena, eu coletando os dados, então eu tenho que ter instrumentos de coleta de dados lá nos cartórios, fazer os registros, né, junto à prefeitura, junto ao IBGE, instrumentos de dados bibliográficos, para constatar, por exemplo, que nos anos 90 eu tenho esses números. A mortalidade era de... o nível de vida, vamos lá, 75 anos, só um exemplo. Tá? E agora, nos anos 2000, por exemplo, tá? Só estou usando como exemplo, eu fiz a coleta de dados e percebi que a expectativa subiu para 77 anos. Tá? Então, isso é um fato, isso é um dado. Ok? Isso é um dado. Então, um dado importante. Está aqui constatado, por exemplo, no contexto de Vilhena. Eu que pesquisei esses dados. Olha que legal. Mas aí, eu tenho que... O que esses dados vão dizer para mim em relação a um todo? Aí eu vou pesquisar a teoria. Então, o que eu vou pesquisar de teoria? O que já foi escrito sobre isso, artigos que já falam sobre isso, se tiver daqui melhor. Ou teorias próprias, por exemplo, teorias de que provam, teorias que fundamentem a expectativa ou não de vida para poder confrontar. Ou contextos, por exemplo. Eu posso usar como embasamento contexto daqui. Não, Vilhena, o clima melhorou as condições de vida, de moradia, de renda, ou não melhorou, tal. O que afeta? Porque aí, com essa teoria, eu vou ter, a partir dos dados e a partir da teoria, eu vou ter a minha opinião. Ou seja, eu vou ter... Não vou colocar opinião porque eu acho que fica muito pessoal. Eu vou ter a leitura, ou seja, eu vou ter a própria análise, uma síntese disso. Quando eu pego os dados e confronto com a teoria, eu vou ter realmente uma leitura, uma análise científica. Claro que é aplicado um método correto aí para isso. Então, normalmente, quando eu pego dados quantitativos, por exemplo, a caráter de exemplo, eu posso fazer... Basicamente, eu vou fazer análise, tá?
Sempre eu vou fazer análise. O que é análise? É uma leitura compromissada. É diferente daquela leitura assim, vou ler um livro. Por que você está lendo? Estou lendo porque eu estou lendo. Agora, quando você faz a análise, você faz uma leitura compromissada, ou seja, você faz uma leitura com um objetivo. Por quê? Porque você está trabalhando para fazer alguma coisa que é o problema do seu projeto de pesquisa. Vocês nunca podem esquecer que você tem um objeto de pesquisa para estudar e você tem também um problema e um objetivo para responder. Então, o trabalho que você faz de análise aqui é para chegar até lá. Então, se eu for dar sequência ao nosso projeto aqui, vamos lá. Então, eu vou coletar os dados aqui, ó, vamos usar como contexto o nosso próprio projeto, o nosso próprio modelo de projeto. Então, ele diz aqui, ó, tipo de coleta de dados, qualitativa e quantitativa, né? Então, qualitativa, eu vou navegar pelo Face aleatoriamente, observando os comentários em relação aos textos. Então, esse 3.1, esse coleta de dados, os dados que vir daqui, então é muito importante a gente ver quais vão ser as 3 coletas de dados. Então, nós elegemos no projeto 3 coletas de dados. Ó. Essas 3 coletas de dados. Essa primeira aqui, eu vou navegar pelo Facebook aleatoriamente, observando os comentários em relação aos textos. Então, o que eu vou fazer aqui? Tá? Nesse processamento dos dados. O que eu vou fazer? Então, eu vou, 4.1, eu vou relatar e registrar, que eu acho que é a mesma coisa, mas vamos colocar então registrar. Acho que fica melhor. Eu vou registrar as observações em relação a incoerências. Então é isso que eu vou buscar. A incoerências. Então eu estou na coleta de dados 3.1, os dados que eu for trazer vão ser aleatoriamente, né? Eu vou navegar pelo Face aleatoriamente, vou observar os comentários, né? Vou printar e tal. Então, como é que eu vou analisar esses dados? Eu vou registrar as observações em relação às incoerências e selecionar as mais evidentes para descobrir as causas técnicas, ou seja, o que está acontecendo? Que problemas de interpretação está acontecendo? É falta de dicionário, né? Então, aqui a gente vai ter uma teoria. Se você pegar nesse item 4.1 aqui, ó, eu vou registrar lá. Eu estou navegando aqui no Facebook. Eu vi lá uma postagem de uma pessoa e o comentário interpretou outro. Eu vi que é uma incoerência. Eu vou pegar aquilo ali e vou registrar aquilo. Vou trazer para o meu trabalho. Eu vou fazer a conexão entre o que está a postagem e a interpretação da pessoa. Eu vou tentar fazer a comparação disso para descobrir qual que é a incoerência, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou explicando como é que eu processaria esses dados, tá? Então, eu observaria, na verdade, analisaria, né? Analisaria a relação do comentário com a postagem para descrever, né, possíveis incoerências. Ou seja, o cara postou uma coisa lá e o comentário não tem nada a ver com a postagem. Ou seja, prova que o cara não leu direito o comentário, a postagem que a pessoa fez. Ou ela leu enviesado. Então, uma vez que eu descobri essa incoerência, olha que interessante aqui, eu estou explicando na prática para vocês. Então, uma vez que eu descobri essa incoerência, se está descoberto essa incoerência, então aqui eu já tenho um dado. Eu tenho um dado científico. Na verdade, eu tenho um dado puro ainda, né? Ele vai se tornar científico a partir do momento que eu aplicar um método e aplicar uma análise. E que eu triangular. Então, vamos colocar o seguinte. Eu tenho um dado, ou seja, essa incoerência. E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar olhar na teoria o tipo de problema de interpretação que aconteceu. Ou seja, eu vou ter que pegar a teoria lá. Qual que teoria que eu vou ter que pegar? Teoria da nossa área, teoria linguística, teoria de leitura,
teorias de interpretação, eu vou ter que pegar livros, eu vou ter que pegar artigos, eu vou ter que pegar fundamentos, eu vou ter que estudar para ter conhecimento técnico, né? Então, aqui eu estou falando da teoria, ó, que vai me embasar, tá? Então, digamos que eu olho lá na teoria. Aí eu pego lá a teoria do Fiorin, a questão da ideologia. Como que é feita a questão da ideologia? Quando você omite parte do texto e preserva a parte do texto que adequa ao que você pensa. Você fica cego para uma coisa e abre os olhos para outra num aspecto só porque aquilo te convém. Então, se eu peguei a teoria do Fiorin, então vamos lá. Eu peguei um dado, olhei na teoria, vou montar aqui de novo. Então eu peguei lá. A pessoa postou lá uma questão a respeito, vamos pegar aqui, a respeito do efeito estufa, né? Aí a pessoa foi e colocou lá, vamos inventar aqui, criar um dado, né? Um problema aqui. O do efeito estufa, né? Do efeito estufa. Então, aí você coloca lá assim, a Universidade de Oxford constata que o clima está subindo 0,05 graus ao ano. Tá, isso que eu estou criando esse dado. O cara fez a postagem. Aí uma pessoa foi e comentou, né? Isso é culpa da política. Isso é uma questão política, né? Então, o cara comentou a respeito do efeito estufa, e aí o comentário, a postagem foi sobre efeito estufa, uma postagem, por exemplo, técnica sobre efeito estufa, e o cara, ele comenta ideologicamente. Então, ele diz, é coisa política. Então, você vai pegar lá, bem, esse é o dado que eu tenho. Agora, qual que é a teoria para me triangular? Né? Esse é o dado que eu tenho, é o que a gente está falando aqui de triangulação. Eu tenho o dado. Agora, qual a teoria? Eu pego lá o Fiorin e vou falar de ideologia. Ideologia. Ou seja, aí ele vai explicar que a ideologia, explicar questões técnicas sobre ideologia, sobre escolhas, sobre valores simbólicos, valor, figuratividade e tematização, tá? Não vou aqui esgotar o tema, vocês podem pesquisar lá. É a minha fundamentação teórica. E aí eu vou constatar essa é a minha teoria de embasamento. Eu vou estar usando aqui o Fiorin. E aí a minha leitura científica, a minha análise científica, ela vai chegar à seguinte consideração: que, neste caso, e usando a teoria do Fiorin, no caso, em tela, para falar o termo do direito, e usando a teoria do Fiorin, é evidente que houve um mascaramento ideológico enviesado para não ler da forma inicial e criar uma interpretação ideológica sobre aquilo. Então, eu poderia colocar na minha pesquisa já uma causa. Aqui, ó, pega os objetivos específicos, ó. Nos objetivos específicos descobrir se existe problemas de interpretação. A gente viu que sim, porque tá incoerente o comentário. O cara fez a interpretação do comentário e na postagem diferente do comentário, incoerente. E as causas, a primeira aqui seria a causa ideológica, porque a gente leu aqui a teoria do Fiorin, tá? Fiorin é um pensador, um semioticista, um analista do discurso, clássico para a gente. Eu tive o prazer de conhecê-lo em 2 ocasiões, uma que eu fui para a USP apresentar um trabalho, ele avaliou meu trabalho lá, e outra aqui em Rondônia, quando ele veio dar palestra aqui. É uma honra tê-lo como, assim, ter tido esse contato com ele. Então, ele tem essa teoria, e aí a gente faz a nossa análise científica. Então, eu poderia colocar no meu projeto, na minha pesquisa, já um dado, que existe sim, já seria a primeira prova de que existe problemas de interpretação e por questão ideológica, que é o que está acontecendo muito.
Mas eu consigo provar isso agora por meio disso. Por meio dessa postagem, eu apago os nomes, claro, eu mantenho o anonimato, isso é muito importante. Ou não cito, ou eu não preciso citar, tá? Então, assim, gente, eu também não posso fazer um vídeo muito longo e esgotar. Eu vou linkar aqui em cima no card um vídeo aprofundando mais essa questão da triangulação. Vai estar aprofundando mais, então quem quiser clica no card aí que vai ter um aprofundamento dessa triangulação. Mas o importante é saber que basicamente, a gente pega os dados, a gente compara os dados, a gente faz análise dos dados. Então, qual é essas análises dos dados? A base filosófica é a triangulação. Ou seja, eu tenho os dados, mas eu preciso da teoria para embasar, ou de contexto, e para que surta o objeto seja uma leitura científica, tá? Para que a gente tenha uma leitura científica disso que nós estamos. Existem várias outras formas também, a gente pode fazer comparação numérica, existem técnicas próprias de processamento de dados por meio de algoritmos, tá? Então, assim, essa aqui é a mais clássica, mas a gente tem várias outras formas de processamento dos dados. A gente tem processamento dos dados, o processamento dos dados estatístico, ou seja, usando protocolos, por exemplo, das próprias pesquisas eleitorais, ou do IBGE, por exemplo. Aí você tem o processamento de dados estatístico, o processamento de dados matemático, né? Eu dei um exemplo de processamento de dados, que é a triangulação, que é a análise que a gente mais usa. Você pode fazer a comparação simples, pegar dados, tá? Então essa comparação ela pode ser de maneira mais clássica, mais simples, não tem problema nenhum, tá? Então, deixa eu abaixar aqui, porque senão eu fico em cima do... Então, é claro que a gente tem que processar esses dados, existem maneiras, existem algoritmos hoje que fazem isso, automáticos, existem formulários, protocolos que fazem. Quando os dados são numéricos, fica mais fácil, mas quando é semântico, a gente ainda não tem uma tecnologia ainda tão poderosa para fazer análise semântica. Mas então, esse item 4 aqui é como processar os dados. Então, o movimento é esse, você traz os dados para a bancada, seja da área de humanas, biológicas, qualquer que seja a área, que a gente chama bancada, esse local, não é local, mas é a expressão da análise dos dados, tá? E por fim, quando a gente pensa em projeto, e aí a gente vai pensar como é que eu vou colocar isso no meu artigo? Será que eu estou pesquisando para fazer um artigo? Eu estou pesquisando para fazer um TCC? Então tem diferença muito grande. E aí a última é a questão, como os resultados serão apresentados, tá? Então, normalmente, os resultados eles são apresentados, você pode fazer relatórios, você pode fazer gráficos, né? Então, se você teve muitos dados quantitativos, tem muita gente que coloca tabelas ou gráficos, tá? Então você tem as tabelas, os gráficos comparativos de progressão, então você tem que dar uma pesquisada aí. Eu vou até colocar aqui, ó, que o ponto 5 aqui, como os dados são apresentados no seu trabalho. É claro que a gente tem que saber que, e aí eu vou abrir um pouquinho aqui para a gente poder pensar nisso, que o trabalho ele pode ser, claro, ele pode ser um artigo científico, né? Ele pode ser um artigo científico, ele pode ser um TCC, tá? Ele pode ser um paper, como tem sido utilizado hoje. Então, depende do tipo de trabalho, você vai ter uma dimensão desses dados apresentados. Então, o TCC costuma ter... O artigo ele costuma ser mais direto aos dados, por questão de espaço. Então, talvez você limite um pouco a quantidade de relatórios, quantidade até de fundamentação teórica. O TCC, por ser monográfico, ele é mais extenso em relação à fundamentação. O paper ele já está num nível de ser mais curto que o artigo, ou seja,
menor ainda do que o artigo em função de rapidez aí para a gente divulgar os dados e contribuir com o todo da ciência, lembrando sempre lá das palavras-chave da ciência, né? Uma delas é a cooperação, o compartilhamento das informações através da teorização, da publicação, né? Então, os dados eles devem ser apresentados de repente com a natureza do seu trabalho. Então, é difícil eu resumir isso, mas é importante você pensar como os dados são apresentados. Só para vocês terem uma ideia, há trabalhos que são os dados, eles são apresentados em forma de relato de viagem ou relato de experiência. Relatos, por exemplo, resumos. Há uns que são apresentados de maneira dissertativa, tá? Então, assim, é bem diverso. Então, há os relatórios, há os relatos de viagem. Então, há diversas formas dos dados serem apresentados, tá? Há relatos de experiência. Há uma maneira clássica de apresentar, que é a dissertação. Você coloca a tese, os objetivos foram sendo levantados e você vai discorrendo sobre eles, pegando os dados canalizados. Então, eu não posso exaurir o tema, mas é importante a gente pensar que o quanto que é necessário saber como os dados serão apresentados. Então, pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, depois a gente pode fazer um aprofundamento. A gente pode fazer um aprofundamento aqui da triangulação, já botei o card, e também é possível fazer um aprofundamento, quem tiver interesse, na pesquisa qualitativa e na pesquisa quantitativa. Então, segue um card aqui em cima, vai aparecer um card aí falando da pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa um pouco mais aprofundado, tá? Para você entender um pouco melhor isso aí. Claro, nunca com a intenção de esgotar o tema. Então, tá aqui a metodologia. Claro que isso aqui não é um modelo definitivo, claro que isso aqui não é a resposta definitiva, mas é um norte, tá? Métodos, tipos de pesquisa, tipos, como você vai coletar esses dados, existem várias formas, depende da tua área, como esses dados vão ser processados, como você vai analisar esses dados e como esses dados eles vão ser apresentados aí no seu trabalho. Então, fecha aqui esse vídeo, pessoal. E aí, logo em breve, a gente vai trabalhar um pouquinho como fazer a fundamentação teórica, dar umas dicas de fundamentação teórica, aí entra a questão da escrita acadêmica. Quem sabe aí a gente continua produzindo esse conteúdo. Bons estudos aí a todos.